Em alguns instantes, nós iremos iniciar o nosso culto. Eu quero convidá-lo a não apenas assistir, mas usar desse momento para você oferecer um culto ao Senhor. Esse é o momento onde semanalmente a igreja toda está reunida neste espaço de tempo para juntos louvarmos ao Senhor, ouvirmos uma porção da sua palavra. Use agora o momento para você, em oração, preparar o seu coração, o ambiente ao seu redor. Não deixe que nada distraia o seu foco para ouvir o Senhor e louvar juntos o seu santo nome. Já já vamos começar o culto com louvor. Você pode participar junto conosco.
está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Boa noite, meus queridos. Alegria nós estarmos juntos nesta noite para louvar o nosso Deus e para ouvir aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Quero dizer que você escolheu um ótimo lugar para estar nessa noite. Haveria certamente outras opções, mas não há lugar melhor do que aos pés de Jesus. E este é um lugar onde você poderá ter um encontro com Ele. Use deste culto para você adorá-lo e ouvi-lo bem de perto. Efésios, capítulo 3. Siga comigo a partir do versículo 14, o trecho que estaremos lendo. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Àquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Curva a sua cabeça e oremos. Ó Pai, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti neste culto e no nosso viver. Recebe, Senhor, a adoração de todos que nesse momento estão se reunindo perante o Teu altar. Fale aos nossos corações no decorrer desse culto. Use, Senhor, cada momento para que o Seu nome seja engrandecido. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Saudações, igreja amado, graça e paz. Parabéns pelos 90 anos do ministério. Nós estamos muito contentes e gratos por trazer a vocês notícias da região menos alcançada do Brasil. Mesmo com a pandemia, Deus tem feito grandes coisas aqui. Temos trabalhado com mais de 200 pessoas no sul do Brasil semanalmente, incluindo plantadores da igreja, missionários, líderes e pessoas não alcançadas. Graças a vocês, podemos estar aqui e encorajar a igreja, pastores e missionários locais. Graça e paz, irmãos. Também quero agradecer pelo seu suporte, por suas orações, pelo nosso ministério. Nós estamos maravilhados com tudo que Deus tem feito. Iniciamos o nosso ministério Mulheres da Palavra aqui no Sul e temos alcançado mais de 100 mulheres semanalmente com os nossos encontros. Esse ministério tem como objetivo principal levar o conhecimento bíblico, né, às participantes e também, principalmente, fazer discípulos. E Deus já tem levantado mulheres, dentre essas, né, que já estão multiplicando o ensino em suas regiões. Então, nós estamos muito gratos por isso. Por favor, continue orando por isso e também por todas as demais atividades ministeriais que estão acontecendo nesse momento.
O LI também tem mentoreado muitos pastores, plantadores de igreja e líderes locais. Um dos nossos pedidos de oração, irmãos, e necessidade no momento, é que nós precisamos de um carro para o nosso ministério. Nós teremos muitas viagens e interações com os missionários, plantadores de igreja no sul do Brasil, e precisaremos nos locomover, portanto, um carro vai ser realmente necessário. A gente precisa que Deus nos ajude a levantar parceiros que venham contribuir com R$35 mil para alcançarmos esse objetivo. Então, estejam em oração conosco, por favor, por esse objetivo. Mais uma vez, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada por vocês fazerem parte do nosso ministério. Quero também parabenizá-los pelo aniversário da igreja de 90 anos e dizer que nós somos muito gratos pela igreja do Cambuí e por fazer parte dela. Amém. Nós amamos vocês, irmãos. Amamos vocês. Deus abençoe os irmãos. Um grande abraço a todos. Grandes Fiquem com abraços. Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. É sempre bom nós vermos os nossos missionários, o pastor Lee, a irmã Regina, estão trabalhando na cidade de Joinville, procurando evangelizar toda a esfera do Cone Sul do nosso país. Que Deus continue a abençoar as suas vidas e também a prover a cada uma das suas necessidades. Acabamos de ouvir que eles estão agora necessitados de compra de um veículo. Se você, meu querido, minha querida, foi tocado pelo Espírito de Deus e quer contribuir para essa finalidade, faça um depósito, comunique-se conosco para nós podermos direcionar essa oferta para as mãos desse casal, para eles poderem eventualmente comprar um veículo para uso missionário. Nós temos visto a graça de Deus trabalhando em nossas vidas, e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, Paulo vai trabalhando esse conceito de graça vinculado a todo esse momento de contribuição. Na verdade, ele vai falando que a graça de Deus, que é o favor imerecido, é o que nós recebemos da parte de Deus ao contribuir para o seu reino. É o inverso, muitas vezes, é o que nós pensamos, que nós estamos contribuindo com Deus ao estarmos fazendo ali a nossa transferência bancária. Mas, na verdade, é a graça de Deus, através desse ato, que nos cobre por conta do grande amor de Deus e como que Ele quer atuar em nossas vidas. Use desse momento para você poder participar da graça de Deus, fazendo uma transferência e sabendo também que Deus usa a sua contribuição para abençoar os nossos missionários e todo o trabalho do seu reino. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos agradecer. Pai, te agradecemos cada oferta, cada contribuinte e pedimos, Senhor, que esses recursos sejam administrados da maneira que lhe apraz. Nós somos os teus servos, queremos, Senhor, em obediência, aplicar todo e qualquer recurso para o seu reino, da maneira que formos instruídos. Então, nos use para abençoar vidas, projetos, missionários e a tua obra, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, eu quero fazer um convite para você participar de uma das nossas classes da IBD. Dessa vez nós estamos oferecendo 4 classes muito especiais. Uma delas é sobre o conhecimento de Deus, junto com o pastor Manuel, que vai estar ensinando esse tema tão importante. A outra classe é sobre um estudo no livro de Josué, com o irmão Eloy, que vocês já conhecem também, outro ótimo professor que nós temos aqui. E nós temos outras 2 classes muito especiais.
Uma é a classe Homem ao Máximo, uma classe específica para homens, e a outra específica para mulheres, que se chama Mulher Única, a de homens com o pastor Kleber e a de mulheres com a sua esposa, a Vânia, 2 professores aí que quem fez a classe de educação de filhos já conhece muito bem e sabe como é boa a aula deles. Então, o meu convite para você é que você não perca tempo, mas faça a sua inscrição agora no site da nossa igreja. Você vai entrar e você pode ir lá ver mais informações sobre cada classe e já fazer a sua inscrição num formulário muito simples para que você participe dessas classes, tá bem? E se você não teve tempo ainda de fazer essa inscrição hoje, você pode também entrar direto no site e já clicar no link da classe, pode assistir direto à aula que começa às 10h30 e você vai ser depois orientado pelo seu professor para poder fazer a inscrição depois com mais calma, mas não deixe de participar da nossa EBD. Querida família IBC, desde que as restrições nos impediram de nos reunir presencialmente, a nossa igreja se reinventou, procurando oferecer, além dos cultos online, reuniões virtuais com as várias faixas etárias da igreja. Hoje a nossa igreja tem grupos para toda a faixa etária. Temos grupos de juniores se reunindo, de adolescentes, de jovens, homens, mulheres, terceira idade, além da nossa escola bíblica dominical e de conteúdo digital para o Pense Laranja para as nossas crianças. Quero desafiar você, se porventura você não faz parte de nenhum grupo, una-se a um grupo, não fique de fora. O autor de Hebreus diz que devemos cuidar de nos estimularmos ao amor e às boas obras e não deixar de nos congregar. Estamos nos congregando através das reuniões virtuais. Procure um dos grupos, veja aí a relação, dias e horários, e se você quer participar de um grupo de oração das mulheres, que se reúne em vários dias e horários, mande um WhatsApp e vamos te encaminhar. Mas não fique de fora. Cada membro da igreja, cada frequentador, participando de pelo menos um grupo. Faça parte da comunhão da família IBC. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto um machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você. Mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco
até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Por amor vieste a nós, de uma virgem aqui nasceu. Deus conosco, Emanuel, louvamos-te, Senhor. Teu nome é forte e poderoso, teu nome é abrigo e fortaleza, teu nome as nações irá julgar, pois nada tem poder pra salvar, só teu nome. Jesus, oro em teu nome, vem preenche o meu viver, vem dar-me forças pra vencer e a ti glorificar. Teu nome é forte e poderoso, teu nome é abrigo e fortaleza, teu nome as nações irá julgar, pois nada tem poder pra salvar, só teu nome. Grande Deus, conselheiro e príncipe da paz, teu nome é forte e poderoso, teu nome é abrigo e fortaleza, teu nome as nações irá julgar, pois nada tem poder pra salvar. Teu nome é forte e poderoso, teu nome
tô aqui já há 25 anos, o Milton há 15, e as meninas já nasceram aqui, né? A gente tem feito parte de alguns ministérios ao longo desse tempo. Atualmente eu estou no Ministério de Louvor, o Milton em Finanças, mas a gente entende o maior ministério nosso é realmente a nossa família. E é uma grande alegria a gente estar aqui e receber o apoio da igreja para que nossa família se mantenha nos caminhos do Senhor. E a experiência mais forte que a gente teve foi na gestação das meninas, onde a gente foi muito abraçado pela igreja, a gente teve um carinho muito grande, um amor que a gente recebeu. Então a gente tem assim uma história, né, que a gente construiu junto aqui e a gente só tem gratidão a Deus por cada membro dessa igreja, por cada um que faz parte dessa história. Como é bom, meus queridos, estarmos aqui nessa noite e bom vermos sempre testemunhos daqueles que fazem parte da nossa igreja. É alegria poder vê-los, revê-los, ouvi-los. É emocionante, faz bem aos nossos corações. Nós temos tratado ao longo de todo esse mês o tema Eu Amo Minha Igreja. Você que tem participado aqui junto conosco vai lembrar que no começo do mês, no último culto do nosso aniversário, o pastor Elias deu o pontapé inicial nessa série, falando sobre as questões, uma visão mais panorâmica, as questões que estão envolvidas no amor à Igreja de Jesus, e em particular a nossa aqui da IBC. No domingo passado, o pastor Luna trouxe uma mensagem que falou dentro desse tema sobre a rúbrica Crescimento Espiritual e como que isso também faz parte de todo esse tema de amar a igreja. E nessa noite eu quero trabalhar o tema evangelismo e missões. Eu amo a minha igreja, evangelismo e missões. Certamente nós entendemos que evangelismo e missões nasce no coração de Deus e por isso que a igreja deve amar, porque se a igreja não ama evangelizar e missões, já não está andando junto com Deus. E aquele que é membro dessa igreja também deve entender que essa igreja, ao amar missões, que os nossos membros também amam missões, e assim por diante vai essa lógica. Mas vamos começar do começo. Nós temos claramente nas Escrituras a ideia de que a Bíblia inteira ela pode ser descrita como sendo a história da redenção humana. A história da redenção humana. Para nós pegarmos, então, o bonde andando, como é que nós chegamos nessa conclusão? Nós temos que voltar até Gênesis. Não vamos fazer isso fisicamente, só lembra comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra, e dali em diante vai descrevendo todo o ato de criação de Deus, como é descrito ali em Gênesis 1 e 2. Nós vemos então Deus criando o sol e a lua, as estrelas, as luminárias que tomam conta do nosso céu, e no decorrer então da história humana, a astronomia foi nos mostrando quão vastos são estes céus, o universo quase que inimaginável na sua amplitude, na sua vastidão, e até temos aquela ideia de que provavelmente existe até coisas que nós não conseguimos enxergar, estão além da nossa visão, que ainda comportam esse universo criado. Mas a partir disso, então, Deus vai funilando, a narrativa ali de Gênesis vai falando sobre a criação específica de Deus aqui na nossa terra. Ele forma o globo terrestre. Há uma divisão entre o firmamento e as águas e a terra firme. Deus vai dividindo essas coisas. Depois ele forma toda a flora que servirá como alimento, tanto para os animais como também para os seres humanos. Depois a fauna, esses mesmos animais surgem. E por fim, então, a criação de eu e você, ou seja, a raça humana. Nós ainda não, mas a raça humana Deus forma. Ufa, tudo isso. E ainda nem saímos ou nem completamos 2 capítulos de Gênesis. Muita coisa. Mas nós podemos entender uma coisa. Que o propósito central de Deus na criação foi criar uma espécie, nós, os seres humanos, que, dotados por um livre-arbítrio, escolheriam
adorar e glorificar a Deus eternamente num relacionamento perfeito de obediência, onde, por sua vez, nós seríamos abençoados por conta dessa obediência, onde Deus estaria nos abençoando por conta disto. Esse, então, é o propósito central de Deus para a criação, que nós estaríamos seguindo em obediência para depois ser abençoados por conta disso, e isso iria se perpetuar para todo sempre. Mas Deus, sendo onisciente, sabia que, embora esse fosse o seu propósito, que isso não iria prevalecer deste jeito. Entraria, como diz o proverbial, areia na engrenagem. E, de fato, então, Gênesis capítulo 3 vai descrevendo como tudo isso ocorreu. Houve, sim, então, uma falha da parte do homem, instigado pela serpente Satanás, em todo aquele processo de tentação e queda, onde entrou, então, o pecado dentro do ser humano, dentro da história da humanidade. E nós, então, podemos entender que nós não temos mais mesmo acesso a Deus, como a sua criação original, como Adão e Eva tiveram, por conta do surgimento, do aparecimento do pecado que até hoje domina no coração do ser humano. Isso, então, nos traz para o ponto principal da criação. Nós fomos criados para conhecer o amor de Deus e glorificá-lo. Mas a partir da queda, nós não temos mais um relacionamento direto com Deus. A desobediência do ser humano rompeu esse elo de ligação entre nós e Deus. Queridos, o sentido, então, da vida, sabe qual é? Daquele momento em diante, para toda a humanidade, para a minha vida, para a sua vida, o sentido da vida se trata de buscar o caminho de volta a Deus. Caminhar de volta a Deus. Esse é o sentido da vida. Agora, talvez essa declaração não faça muito sentido para alguns que estão nos assistindo nessa noite. Talvez para a sua vida. Talvez a sua maneira de pensar, de assimilar as coisas. Você ouve, você entendeu muito bem as palavras, mas não faz sentido. Talvez porque a sua vida lhe ensinou que o sentido dela está sempre envolto na busca de preencher algumas necessidades, tipo felicidade ou prazer, e todos os mecanismos que são nos apresentados na nossa vida cotidiana, que nos ajudam a alcançar estes objetivos que nós julgamos ser primários, a felicidade, o prazer, até o próprio hedonismo. Esses dispositivos secundários são dinheiro, poder, influência, fama, todos os dispositivos e as artimanhas que nós somos apresentados na nossa vida como sendo necessário para nós podermos obter o bem maior que é a nossa felicidade. E quem sabe você, imbuído dessa maneira de pensar, já não então entende que o sentido da vida é descobrir o caminho de volta a Deus. Muito pelo contrário, o sentido da vida é descobrir como é que eu posso acumular mais esses artifícios secundários para me trazer felicidade e alegria e contentamento na minha vida. Ou talvez você tenha sido levado por conta de algum excesso na sua maneira de viver, às profundezas da escravidão de um vício. Quem sabe você já foi liberto disso, mas você já teve essa experiência. E você também buscou, dentro de tudo esse momento da sua vida, preencher algo dentro do seu coração que não podia ser preenchido por essas coisas, mas mesmo assim você buscou, você tentou. E tem gente que, mesmo sabendo que não preenche, ainda continua correndo atrás, porque não conhece alternativas. Eu não sei qual é a história da sua vida, quem sabe você está ali, ou quem sabe essa não é a história da sua vida. Quem sabe a sua história é outra. Pode ser
que já foi, mas em algum momento da sua vida você teve então um encontro real com Jesus Cristo, onde você entendeu a sua necessidade dele. Você tomou uma decisão ao lado de Cristo. Foi uma ótima decisão que você fez, foi algo que eu também já fiz. Você fez isso para obter salvação eterna, tudo aquilo que Deus tem te prometido e te proporciona. Porém, eu quero dizer que para alguns, parece que a vida cristã parou ali. Parou justamente após aquele primeiro momento de decisão ao lado de Cristo, como se fosse a totalidade da vida cristã apenas uma barganha para conseguir um seguro contra incêndio, onde você se precaver contra o fogo do inferno. Ou quem sabe, talvez você tenha usado a vida cristã como uma maneira de você conseguir levar uma boa vida. Você usa Deus para poder você ter e obter as coisas que vão te dar mais conforto, mais segurança, mais paz, mais saúde para você, para a sua família. E a vida cristã serve para essas coisas. Mas, meu querido, essas coisas são o que o mundo corre atrás. E o mundo usa de muitos artifícios para conseguir essas coisas. Deus não é apenas um ser para ser manipulado para nós chegarmos até esse patamar de gozarmos da boa vida. Não, o sentido da vida é muito mais amplo do que isso, é muito mais profundo. Primeiro nós temos que lembrar que é um caminhar de volta para Deus, mas ao irmos na sua direção, Deus tem muito mais para nos mostrar. Ele tem muito mais que Ele quer efetuar na minha vida, na sua vida. Ele tem muito mais que Ele deseja realizar no nosso viver do que apenas viver bem. E muitas vezes isso nos dá medo e nós nos recolhemos perante essa declaração. Podemos até concordar, mas dizemos, não, agora não. Deixa eu primeiro gozar essa parte da minha vida, deixa eu primeiro fazer aquilo e tal. E mais adiante veremos se farei isto ou não. Por medo, por incerteza, por não compreender o plano perfeito de Deus. Na verdade, nós podemos entender que uma leitura, mesmo que superficial, dos primeiros capítulos de Gênesis, e até no terceiro capítulo que fala sobre a queda, nos mostram que o propósito de Deus é um bem maior do que apenas o conforto físico, material e emocional nas nossas vidas. Houve um rompimento entre Deus, então vem a pergunta, isso tem como reatar? É irreparável ou tem como nós voltarmos a ter uma comunhão com Ele e nós continuarmos a entender aquilo que Deus tem reservado para nós? E assim então nós chegamos apenas no nosso ponto de partida, quando nós estamos nessa noite falando sobre evangelismo e missões. Para começar, então, depois dessa longa introdução, João capítulo 20, a partir dos versículos 30 e 31, os dois últimos versículos, 30 só para pegar o bonde andando, 31 tem ali a frase que nós vamos focar. Acompanhe na sua tela a leitura desses versículos. João 20, 30 e 31. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Está aí o resumo do Evangelho de João, mas, na verdade, é um resumo de toda a Bíblia. A Bíblia foi escrita para que nós possamos crer em Jesus, na sua verdade, e ter a vida abundante que Ele nos proporciona em todas as suas facetas, em todos os aspectos, em todas as suas implicações. Esse é o propósito, então, não apenas da Bíblia, mas é o propósito daquilo que nós chamamos de evangelismo e missões. Propagar a Jesus e os seus feitos, o que nós chamamos de evangelho, tá? Nada mais é do que aquilo que Deus, que Jesus fez
tá? Não apenas as suas obras, mas a sua obra máxima, que foi o seu sacrifício, morte e ressurreição, onde ele paga o preço do nosso pecado. Esse é o evangelho, o cerne do evangelho, mas é a totalidade também da vida de Jesus Cristo. Então, o propósito do evangelho é propagar a Jesus em todas as suas dimensões, para que as outras pessoas passem a crer nele e passam a experimentar essa vida abundante que é prometido, que é nos dado através desse relacionamento único com o único Deus vivo. Falamos que a vida cristã é mais, então, do que a salvação e a boa vida, nós já falamos sobre isso. A vida com Deus implica em sacrifício. Sacrifício. Está aí uma palavra que nós não gostamos. Né? A gente nunca gosta de sacrificar, nós queremos ganhar, nós queremos levar vantagem, nós queremos dar a volta por cima, nós queremos sempre ter a vitória, queremos ser considerados sempre como mais do que vencedores. Alguns desses conceitos são até bíblicos, mas o conceito de sacrifício também é bíblico, meu querido. E a vida com Deus implica uma vida de sacrifício. Implica em deitar a sua vida em total submissão e resignação a Deus, do mesmo jeito que Jesus deitou a sua vida na cruz do Calvário. Do mesmo jeito. Citamos agora há pouco João, aqui, né, falando sobre o propósito não apenas do livro, mas da vida da Bíblia inteira, para que possais crer. Mas agora nós vamos voltar para o Antigo Testamento. Venha comigo a Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Muitos vão lembrar esse texto como sendo texto onde Deus chama pela primeira vez o seu servo Abraão. Abraão, lembram dele? Abraão, Gênesis capítulo 12. Acompanhe comigo os primeiros 3 versículos. Diz o seguinte: E o Senhor disse a Abrão, isso foi antes dele mudar o nome dele, de Abrão para Abraão, mas é a mesma pessoa. O Senhor disse: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora preste atenção, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de Abraão. Você parou para refletir sobre isso já? Você já entendeu o escopo dessa palavra, todas as famílias? Ele não está falando apenas sobre aquelas famílias que talvez porventura eram seus vizinhos, onde ele morava, ali em Arão. Ele não está falando sobre nem tampouco as famílias que habitavam talvez toda a região de Arã. Ele está falando sobre todas as famílias da terra, no sentido mais amplo de todas as nações, todos os povos. E ali, então, não se limita também com o tempo, mas através do tempo e espaço, em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os momentos. Seriam abençoados por conta daquilo que Deus estava a fazer na vida de Abraão. O objetivo de Deus desde o começo, foi usar indivíduos, famílias, gente, para testemunhar a todos até alcançar as nações. O coração missionário de Deus. Por isso que quando nós falamos sobre missões dentro da nossa igreja, nós não estamos falando de uma iniciativa nossa, como seres humanos, uma boa ideia que nós tivemos outrora, ou talvez se criou por algum homem em algum outro lugar e nós abraçamos a ideia. Puxa, que ideia genial, joia, vamos trazer dentro da nossa realidade, e nós trabalhamos esse conceito, e hoje nós somos uma igreja missionária. Não, meus queridos, nós somos uma igreja missionária porque isso nasceu no coração de Deus. É projeto dele, não é projeto de homem algum,
É o desejo de Deus que todas as famílias, todas as nações do mundo conheçam a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E isso a partir da minha vida, a partir da sua vida, a partir desta igreja, a partir de todo o trabalho, o empenho de todo o corpo de Cristo ao redor de todo o mundo. Mas isso inclui a nós, não nos exclui. Eu não tenho a necessidade nem incumbência de Deus de eu falar para as quase 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, mas eu tenho a minha parte a fazer. E você também, meu querido. Você também. Vamos relacionar isso, então, de volta àquilo que nós estamos falando sobre o nosso tema de evangelismo e missões. Na verdade, essas duas palavras, evangelismo e missões, são duas facetas da uma mesma verdade, dois lados da mesma moeda, onde se aplicam a todos nós que somos seguidores de Deus. Vamos usar como exemplo a vida de Abraão para entender melhor isto. Nós temos que lembrar que Abraão e Sara, eles não tinham filhos. Você lembra disso? Ou talvez você não está familiarizado com toda a história deste casal de patriarcas, mas eles eram um casal sem filhos. E no capítulo 15, então, de Gênesis, Deus chega, e nós não vamos ler, você pode ler, quem sabe, depois, capítulo 15 de Gênesis, Deus chega, aparece para Abraão, vai confirmando a promessa que ele já tinha feito para ele no capítulo 12, e vai falando sobre uma descendência. Vai falando sobre uma descendência numerosa. Ora, isso implica em ter filhos. Mas o casal não tinha filhos. Como então isso iria acontecer? Bom, nós não vamos entrar em todo o mérito da história. A Sara bolou um plano para entregar a sua escrava, a sua serva, ao seu marido, que era um costume da época, nada era fora da convenção da época, para que ele pudesse gerar filhos através daquela serva, através daquela pessoa, em nome da sua senhora, que seria Sara, e assim então nasceria o tão prometido herdeiro, mas Deus disse, não é por aí, mesmo que eles fizeram. E a partir disso, dessa união física, saiu Ismael, que é o progenitor da raça árabe. Nós temos conflito entre judeus e árabes até hoje, os dois contam Abraão como sendo o seu progenitor. E é verdade. Mas o plano de Deus não era esse, não. O plano de Deus era um filho legítimo entre Abraão e Sara. Ele deixou os dois envelhecer até o ponto onde eles não poderiam, de nenhum momento, de nenhum modo, fisicamente, medicamente, terem filhos. Os dois tinham 100 anos. O Abraão tinha 99, a Sara tinha 90, já tinha passado pelo aquele momento de menopausa, não tinha mais como gerar filhos. Acabou. Mas para Deus nada é impossível. E ele, então, faz gerar em Sara, a partir ali de um encontro físico com seu marido, Abraão, ela gerou um filho e nasceu Isaque. Nasceu Isaque, o filho da esperança, o herdeiro, o filho prometido que daria sequência em toda uma descendência muito numerosa, mas que ainda Abraão não viu e nem viria, porque é o tempo que faria então esse povo crescer. Mas depois de um tempo, na sequência de toda essa história, algo acontece. Para isso, vamos para Gênesis capítulo 22. Venha comigo. Gênesis capítulo 22. Abraão, ele é posto à prova por Deus. Versículo 1 e 2, Gênesis 22. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. O que Deus está falando? Deus está falando, pega o teu filho, o teu único filho, aquele que você ama, único no sentido de que o único filho da promessa, tá? O único filho que ele gerou com a Sara, o filho prometido por Deus, esse que você ama, é como se fosse pegando o próprio coração
Leva ele para uma terra chamada Moriá. Ali você vai construir um altar, você vai amarrar o seu filho, você vai colocar ele sobre o altar e você vai sacrificá-lo a mim, disse Deus. Eu não sei de você, mas eu leio isso e eu sendo pai, isso mexe demais com o meu coração, como certeza mexeu com o coração de Abraão. Mas o fato é, meus queridos, que Abraão obedeceu. Ele foi. Ele pegou o filho, saíram juntos, né? Teve todo um diálogo ali, a gente pode especular, né? Tanta coisa que aconteceu, mas ele chegou no local, foi só ele e o filho, ele amarrou, colocou ele sobre o altar, o filho também foi completamente obediente ao pai, se deixou ser amarrado. Eu não sei quais eram todo aquele tumulto de emoções naquele momento, mas Abraão, ele estende o braço, ele pega ali a faca, ele ergue e ele vai certamente matar o filho quando o anjo do Senhor, que eu acredito é uma figura de linguagem que é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o próprio Jesus pré-encarnado, diz para ele: Abraão, não faça isso. E aí então Deus vai falando para ele: por conta de que agora eu sei que tu és obediente a mim até o ponto de sacrificar o teu único filho, agora eu sei que tu me amas, que é o meu servo, que me valoriza acima de toda e qualquer outra coisa. Diz então, ali naquele momento, que ele proveu ali na mata ao lado um bode que foi então sacrificado no lugar de Isaac. Por que essa história se torna uma história interessante para nós dentro desse momento de evangelismo e missões? Primeiro, tem a ver com um total abandono e resignação e submissão da vida que Abraão fez para com Deus quando ele foi para entregar o seu filho, o seu único filho. Ele obedeceu completamente. Meus queridos, nós desobedecemos por muito menos. Quando Deus fala algumas coisas para nós, nós endurecemos os nossos corações e nos recusamos a ser verdadeiramente os seus filhos, porque achamos que perdemos, assim, alguma vantagem, ou nós deixamos de receber algo que achamos que merecemos, ou nós queríamos aquilo e Deus nos entrega aquilo outro e achamos injusto, e nós fazemos, então, ouvido de mercador para com Deus e saímos atrás daquilo que nós desejamos. E tudo isso nós nos mostramos rebeldes, nós nos mostramos desobedientes, meu querido, minha querida. O propósito da vida é caminhar de volta em direção a Deus. E caminhar de volta em direção a Deus implica claramente em abrir mão daquilo que nós julgamos ser a verdade, em troca das verdades concretas de Deus, em troca daquilo que Ele tem para nós, em troca do caminho que Ele nos propõe, em troca daquilo que Ele nos manda e Ele nos comanda. O evangelismo acontece na vida real quando nós vivemos de acordo com as nossas convicções cristãs e bíblicas, de uma maneira pública, para que todos possam ver e observar que nós trilhamos um caminho diferente do que a cultura ao nosso redor. Isso é o verdadeiro evangelismo. É quando nós vivemos a nossa fé em Cristo de uma maneira pública, a tal ponto que todos observem que nós estamos trilhando um caminho diferente do que a cultura prevalecente nos ensina e nos mostra como sendo a melhor, a mais vantajosa. E isso é difícil. É difícil porque nós também somos ensinados a sermos sempre em conformidade com a cultura. Ser contracultural é inconveniente, é tido como chato. Mas é isso que nós somos ensinados na Bíblia, meus queridos. Nós não podemos fugir disto. É loucura pensarmos que nós podemos jogar nos dois times, né? Com um pé lá e outro pé cá, e achando que nós podemos driblar tanto a Deus quanto a cultura prevalecente e satisfazer a todos a toda hora. É loucura. Não, meus queridos, o verdadeiro evangelismo acontece quando nós abraçamos as nossas convicções e pagamos o preço para isto, porque há um preço a ser pago. E eu e você sofreremos
por nós sermos seguidores de Jesus. Não há de ser diferente. Minha pergunta para você nessa noite é: de quais maneiras a sua vida evidencia esse mesmo seguir um caminho diferente que Abraão evidenciou e que nós também devemos evidenciar? Como que isso aparece na sua vida? Ou será que aparece? Será que as pessoas olhando de fora, que não sabem que você é cristão, irão descobrir qualquer dia? Ou você vai sempre agir de acordo com as mesmas normas, os mesmos padrões do mundo? E ninguém vai descobrir que você segue a Jesus, quando de fato, se você não está evidenciando, a minha dúvida é se você segue de fato. Ou essa é apenas da boca para fora. Porque seguir Jesus de fato, haverá evidências sólidas e concretas, onde todos irão observar. Segunda pergunta: o que você percebe em seu estilo de vida que ainda precisa do toque de Deus para ser transformado, a fim de você evidenciar essa nova vida? Aonde que Deus ainda precisa calibrar o seu coração, a sua mente, a sua maneira de viver, o seu estilo de vida, os seus alvos e objetivos, tudo que você quer alcançar, a maneira que você quer chegar lá? O que precisa ser refeito na sua vida para que você, de fato, evidencie um caminhar e um caminho diferente do que todos ao seu redor? Porque se você não exibir isso, você não é aquilo que se diz ser. Você é apenas alguém que está se camuflando de uma coisa, enquanto seu coração está indo atrás de outra. Missões. Se evangelismo na vida real é seguirmos e vivermos publicamente as nossas convicções, missões tem a ver com evidenciar isto em outros lugares, não apenas no nosso contexto. Na verdade, missões, nós podemos pensar assim: missões é evangelismo por procuração. Tá? Evangelismo por procuração. No caso aqui de Abraão, aquilo que ele fez junto com Isaac, as pessoas, eventualmente, ao seu redor, tomaram conhecimento. O próprio Isaac talvez falou, né? De alguma forma, a notícia se espalhou. As pessoas souberam que Abraão fez assim. E isso foi um grande testemunho na vida dele, naquele lugar, naquele momento. Mas não ficou por isso, não. Porque eu e você hoje tomamos conhecimento daquilo que aconteceu na vida de Abraão há milhares de anos atrás. Você percebeu? Essa história corre o mundo inteiro, em todas as épocas, em todos os idiomas, em todas as culturas, todos os povos, todos que têm acesso à palavra de Deus conhecem essa história de Abraão. Em outras palavras, a abrangência foi muito além do que o seu círculo de contatos sociais. E missões nada mais do que é isso. É nós entendermos que a mensagem de que as pessoas precisam caminhar rumo de volta a Deus está sendo proclamado não apenas através do nosso estilo de vida, mas através de pessoas que nós temos investido no outro lado do mundo. Com frequência, meus queridos, eu ouço as pessoas falando assim para mim: pastor, por que nós estamos investindo em missões quando ainda falta tanta gente se converter aqui mesmo no bairro do Cambuí? Meu querido e minha querida, a nossa chamada é de proclamar a Jesus para os 4 cantos da terra. Nós temos feito, sim, ações, estamos presentes aqui nesse bairro, mas nem todos querem ouvir. Mas existe gente no outro lado do mundo que quer ouvir. E nós temos o privilégio de participar no sustento de gente que sai daqui, vai para lá para proclamar as boas novas do Evangelho. Nada mais são do que gente comum, que nem eu e você. Gente que tem vida com Deus, que decidiu segui-lo, não importa o custo, que decidiu deitar a sua vida, não importa o custo do sacrifício, que disse: eu vou viver de uma maneira pública as minhas convicções de fé com Deus. E eu vou fazer isso dentro de outro contexto cultural, de idioma, de costumes, de práticas, no outro lado do mundo, mais distante, em lugares mais remotos. Eu vou sair da minha zona de conforto para poder fazer isso. Isso que é missões, meu querido. E nós investimos e participamos disso da mesma forma. O nosso tempo já foi.
Em outros momentos, nós poderemos voltar e falar um pouco mais sobre oportunidades que começam a nascer a partir desse momento nosso, quando nós tratamos de evangelismo e missões. Nós estamos percebendo novas perspectivas e oportunidades se abrindo adiante de nós. Mas nós vamos encerrar essa mensagem nessa noite aqui dessa forma, pedindo para que você se coloque agora perante o altar de Jesus Cristo. Faça isso agora. Ignora todo, talvez, um tumulto ao seu redor. Feche o seu olho, coloque o seu coração perante a Jesus e faça uma pergunta muito sincera. Jesus, o que precisa ainda ser transformado no meu coração para eu viver a minha vida dessa forma? Eu quero evidenciar a Jesus Cristo, eu quero evidenciar um caminho diferente, eu quero ser um testemunha fiel daquilo que Jesus é e tem sido na minha vida. Eu quero ajudar as pessoas a caminhar de volta a Jesus. Usa a minha vida para isto. Efetua no meu coração transformação, me mostra onde eu preciso confessar as minhas falhas, os meus pecados, e desta noite para frente usa a minha vida para os teus propósitos, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu reino cresça a partir da minha vida, que o resto da minha vida seja dedicada para isso, independente de função, profissão, status, poder, qualquer outra coisa que você é ou tem na vida. Esse é o sentido da vida, esse é o propósito da vida. Que Deus abençoe a sua vida nesse propósito, que você atinja isso, que Deus usa ricamente para abençoar outras pessoas através desse seu propósito dessa noite. O pastor Ricardo hoje, na série Eu Amo Minha Igreja, nos falou sobre que o propósito de Deus é nos voltarmos para Ele e ajudarmos outras pessoas a fazer o mesmo. Esta é a obra missionária. Obrigado, pastor Ricardo, por essa palavra tão profunda e desafiadora ao nosso coração. Nós vamos encerrar o nosso culto já cantando com alegria ao Senhor. E eu já quero convidar você para quinta-feira estar conosco participando de mais um culto de oração, quinta-feira, 19h30, quando ouviremos mais uma mensagem do pastor Manuel Pedro sobre as bem-aventuranças. Que Deus lhe dê uma semana abençoada e que você viva com a alegria que vem do Senhor. Amém. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu para sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver
coração.